Hebreus 6 verso 7. Pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Aqui está um estudo bíblico sobre Hebreus 6 verso 7, conforme solicitado. Hebreus 6, 7. A terra fértil e a bênção de Deus. Introdução. O capítulo 6 de Hebreus, do qual o versículo 7 faz parte, aborda um tema sério sobre o crescimento espiritual e os perigos de estagnar ou apostatar. Após apresentar os ensinos fundamentais do cristianismo, arrependimento, fé, batismos, ressurreição, juízo eterno, o autor adverte contra a impossibilidade de renovar para o arrependimento aqueles que experimentaram as realidades espirituais, mas caíram. O versículo 7 introduz uma parábola agrícola para ilustrar a consequência natural da receptividade e da produtividade em contraste com a esterilidade, servindo como uma transição crucial para a exortação e o encorajamento que se seguem. Contexto histórico e temático. O livro de Hebreus foi escrito a uma comunidade de judeus cristãos que enfrentava perseguições e a tentação de retornar ao judaísmo. O autor os exorta a avançar na fé, não se contentando com os rudimentos. A metáfora da terra que recebe a chuva é profundamente enraizada na experiência agrícola do Antigo Oriente Próximo, onde a chuva era essencial para a vida e a prosperidade. A chuva, nesse contexto, pode simbolizar a graça de Deus, a palavra divina ou o Espírito Santo. A terra que produz fruto útil representa o crente que responde à graça de Deus com obediência e boas obras, evidenciando a genuinidade de sua fé. A menção de ervas daninhas e de ser rejeitada e queimada no versículo 8 aponta para as consequências da infidelidade e da falta de fruto espiritual, um alerta severo para aqueles que negligenciam a santificação e a perseverança. Interpretação e aplicação. Do ponto de vista da teologia protestante trinitária, o versículo 7 descreve a resposta esperada do crente à abundante provisão divina. A chuva que cai sobre a terra é uma imagem da graça de Deus, que é derramada generosamente sobre o seu povo através do Espírito Santo e da Palavra. A terra que produz planta útil representa o cristão que, receptivo a essa graça, produz os frutos do Espírito, Gálatas 5 versos 22 ao 23, e realiza obras que glorificam a Deus e edificam o corpo de Cristo. Essa produtividade é vista como uma evidência da salvação e uma resposta natural à bênção de Deus. A bênção da parte de Deus recebida pela terra fértil é a aprovação divina e a continuidade da provisão, em contraste com a rejeição e o julgamento reservados à terra estéril. Para os crentes contemporâneos, este versículo é um chamado à perseverança e à frutificação espiritual. Ele nos lembra que a fé genuína não é estática, mas dinâmica, manifestando-se em uma vida de obediência e serviço. O autor de Hebreus, ao falar de coisas melhores e relativas à salvação, verso 9, para os seus leitores, demonstra que a esperança cristã é fundamentada na constância de Deus e na obra redentora de Cristo, e não na capacidade humana de se manter firme por si só. A aplicação é clara. Devemos cultivar nossa relação com Deus, absorvendo Sua palavra e permitindo que o Espírito Santo nos transforme, a fim de produzirmos frutos dignos de arrependimento e de uma fé salvadora. Referências cruzadas. João 15 versos 1 ao 8. Jesus usa a metáfora da videira e dos ramos para ilustrar a importância da união com Ele para a produção de frutos. Assim como a videira fornece seiva aos ramos,
Deus, através de Cristo, nos fornece os recursos espirituais necessários para frutificar. A terra que produz planta útil em Hebreus 6:7 ecoa a instrução de Jesus em João 15:5. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, e eu em vocês, darão muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Essa conexão reforça a ideia de que a produtividade espiritual é um resultado da dependência de Deus. Gálatas 5 versos 22 ao 23. Estes versículos descrevem os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A planta útil mencionada em Hebreus 6:7 pode ser entendida como a manifestação desses frutos na vida do crente. A terra que absorve a chuva e produz fruto é aquela que permite que o Espírito Santo opere em sua vida, resultando em um caráter transformado e em ações que agradam a Deus. Essa referência sublinha que o fruto espiritual é a evidência tangível da obra divina em nós.